Seja muito bem-vindo a esse nosso momento e espaço, onde procuramos aprender as coisas do jeito que Deus ensina, do jeito que está na Bíblia. E o tema que iremos trabalhar hoje, confesso para você que até recentemente eu não conseguia entender muito bem a sua importância. Mas Deus tem me explicado que entendê-lo corretamente nos ajuda a organizar nossa cabeça com relação à ordem que as coisas devem suceder. E eu espero que esse estudo também seja significativo para você. E para isso vamos fechar os olhos nesse momento e fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigada porque ao longo da vida o Senhor quer nos ensinar cada dia mais. E nós estamos aqui nos colocando à disposição para aprender. Envia-nos teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Alguma vez você já parou para pensar o que acontecerá depois que Jesus vier à Terra? Depois que as pessoas ressuscitarem, que todos se encontrarem com Jesus nas nuvens, o que acontecerá em seguida? Será que Jesus volta para o céu e as pessoas continuam na Terra? Quero ler para você o que a Bíblia fala sobre esse momento. Ouça. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A Bíblia está nos dizendo então que os salvos vão reinar com Cristo durante um período de 1000 anos. Por isso a palavra milênio. Agora pense comigo. Para que os salvos reinem com Cristo, é necessário que eles estejam no céu, onde fica o trono de Deus, não é? Sim. E se os salvos estarão no céu nesse período, ele só pode começar depois da volta de Jesus. Porque antes disso nós já entendemos que os seres humanos não podem ir para o céu. Então, logo de início, já sabemos sobre o milênio, que é um período de 1000 anos, que começará após a segunda vinda de Jesus, quando ele levar os salvos todos para o céu. Agora, saiba você que esse período de 1000 anos, os salvos terão uma atividade bem específica e importante para se fazer. E para que você entenda que atividade é essa, eu vou ler para você o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? O texto de Paulo continua. Mas vamos ficar só com essa primeira parte. Paulo estava fazendo uma referência aqui à atividade que os santos farão durante o milênio. Ele disse que os santos hão de julgar o mundo. Seria esse outro juízo além daquele que Jesus já havia feito? Será que os salvos poderiam mudar alguma sentença que Jesus já houvesse dado? Não, de maneira nenhuma. O juízo de Deus não precisará de nenhuma correção. Deus deixou esse tempo para que os salvos possam revisar aqueles registros que ele mesmo analisou e compreender a razão da sentença que cada ser humano recebeu. E por isso esse período é conhecido por alguns cristãos como juízo comprovativo. Enquanto os salvos realizam esse importante trabalho no céu, o planeta Terra estará numa situação muito triste. Todo murcho, destruído, completamente sem vida, um verdadeiro caos. E no meio dessa situação desoladora, apenas uma criatura permanecerá aqui. Eu vou ler para você o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, para que você identifique que criatura será essa. Ouça bem. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. A Bíblia está dizendo então que o único ser que permanecerá aqui é Satanás. E a Bíblia fala que ele está numa situação como se estivesse preso. Ora, Satanás é um anjo, um ser espiritual. Então, certamente, essa corrente com que ele foi preso não pode ser uma corrente física. Isso não o deteria. Essa prisão que Apocalipse fala aqui é uma prisão de circunstâncias. Porque não haverá no planeta ninguém para Satanás tentar. Ele precisará refletir durante esses 1000 anos sobre todas as ações que já inspirou ou levou alguém a cometer. Passa-se então os 1000 anos, e outros importantes acontecimentos dão lugar. Veja o que diz esse texto.
Os restantes dos mortos não reviverão até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Nós já conversamos que haverá uma outra ressurreição. Esta será a ressurreição dos ímpios. Também no final desse período, Satanás será solto da sua prisão, porque agora ele terá que tentar esses ímpios que ressuscitaram. Falando ainda sobre o final do milênio, podemos ler em Apocalipse 21:2 o seguinte: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Imagine então que grande encontro será esse. No planeta Terra, Satanás liderando todos os ímpios. E nos ares, a cidade de Deus se aproxima da terra. Deus e seu povo estão dentro dessa cidade. Os dois lados do conflito entre o bem e o mal se encontrarão. E que momento será esse? Ao ver aquela bela cidade, Satanás se lembrará que um dia já esteve lá dentro. E a Bíblia diz que ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Satanás tentará juntar todas as forças ímpias que ressuscitaram num só exército e os convencerá que se reunirem suas forças conseguem tomar a capital do universo, a cidade de Deus, e dominar então todos os planetas, todos os mundos. De fato, a Bíblia fala que os ímpios serão convencidos por ele, e Apocalipse 29 nos diz exatamente assim, que eles marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Os dois exércitos se contemplarão face a face. Infelizmente, pelas decisões da vida, amigos podem estar separados? Já pensou como será para alguns ver parte de sua família dentro da cidade e a outra parte lá fora? A posição de cada indivíduo nesse momento será resultado das escolhas que dia a dia tem tomado diante de Deus. Mas é possível que paire no coração de alguém a dúvida se fez tudo o que era possível para que seu companheiro estivesse ali na cidade do seu lado também. Nesse momento, dentro da cidade, Jesus ergue-se de seu trono e todos, dentro e fora de Jerusalém, podem vê-lo. O exército de Satanás é paralisado. Diante de todos os seres vivos, passa como se fosse um filme de sua existência. E os ímpios verão cada oportunidade que Jesus lhes concedeu, a fim de salvá-los também. Depois disso, o próprio Satanás cairá de joelhos diante de Jesus e reconhecerá que a sentença de perdição que ele tem é justa. Mas essa não será uma declaração de arrependimento. Será apenas uma confissão daquilo que é verdade. Seu coração não volta atrás. Nesse momento, Jesus dará aquela estranha ordem que está registrada em Mateus 25:41. Referindo-se aos ímpios, dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Desce então fogo e enxofre do céu. Consome totalmente os ímpios, consome totalmente o mal. Purifica a nossa terra. Com relação a esse momento e essa destruição, existe algo muito importante para entendermos. Alguns pensam que esse será um fogo eterno, mas fazendo referência a esse momento, Malaquias capítulo 4, versículo 3, diz que os perversos se farão cinzas, e isso nos indica claramente que o fogo acabará. Sim, porque o intuito de Deus com esse fogo não é torturar Satanás, mas sim purificar o nosso planeta de qualquer vestígio do mal. Não ficará nem raiz nem ramo, nem um fiapo, nem uma farpa do pecado que tirou o nosso mundo dos planos originais de Deus. Além disso, mesmo o fato de ter que destruir os rebeldes é um ato dolorido para Deus. Porque mesmo que estes o tenham rejeitado, são seus filhos também. E seria também muito contrário ao seu caráter de amor manter estas criaturas queimando eternamente. Assim que a terra estiver purificada, o fogo se apaga. Tenha, portanto, bem claro que o fogo e enxofre perdurarão apenas o tempo necessário para se extinguir a mancha do pecado do nosso planeta. Em seguida,
Deus recriará nosso mundo do mesmo jeito que fez na criação. Dará ordens e diante dos olhos de todos os salvos, o planeta será refeito. Ainda mais bonito do que quando fez a primeira vez. E então a cidade de Deus se fixará na terra. Os salvos voltarão a povoar esse planeta. E ele se tornará a capital do universo. De todas as partes da criação de Deus, todos aqueles que quiserem estar na sua presença, virão até o nosso mundo. Então se cumprirá completamente o texto de Romanos 5:20, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No planeta que já foi ícone da rebeldia contra Deus, já teve o centro do domínio do inimigo, será então a capital do reino de Deus. Marca, demonstração vívida e sólida do seu grande amor e poder regenerador. Trunfo de sua misericórdia e bondade para com suas criaturas. Desse momento em diante não será mais necessário contar o tempo. Os salvos voltarão a viver verdadeiramente a eternidade. Meu amigo, Jesus, ao nos falar sobre o milênio, Ele quer que tenhamos bem claro que a nossa atitude hoje terá resultados eternos. Você gostaria de passar o milênio ao lado de Jesus? Pois comece passando o dia de hoje na sua presença. Sem dúvida, Jesus também quer passar o milênio ao teu lado. Mais do que isso, Ele quer te dar uma morada na sua cidade pelo restante da eternidade. E para que isso aconteça, decida-se agora fazer parte dos seguidores de Jesus. Daqueles que desde já procuram conhecê-lo e desfrutar cada momento da vida ao seu lado. E se você quer isso de verdade, eu quero que você feche seus olhos e diga para Deus que de hoje em diante você vai se preparar para estar com Ele eternamente. Peça a Deus também que lhe ajude a fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance, para que os seus queridos estejam com você dentro da cidade também.